todos, espero que estejam todos bem. Professor Celso novamente falando com vocês. Bem-vindos aí para mais um Quarto de Sabedoria. Hoje, dia 25 de dezembro de 2025, né? Dia de Natal, então Feliz Natal a você que comemora o Natal, Feliz Saturnália, Feliz Solstício, Feliz Nascimento de Jesus, de Osíris, de Baco, seja lá quem for que você comemore nesse dia, tá bom? Espero que você tenha aí um ótimo feriado, que você aproveite bastante, né? Estamos aí na época de festas, então é importante a gente curtir muito, né? Depois de um ano inteiro aí sofrendo, trabalhando, estudando, tentando aí vencer na vida, tá bom? Pois bem, caso você não seja inscrito, por favor, considere fazer a sua inscrição, vou ficar extremamente honrado com a sua inscrição, curta, compartilhe e comente, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a revolução científica, tá? O alvorecer da ciência moderna. Vocês sabem que eu não sou muito bom em fazer slide, tá? Mas eu encontrei esse slide no Canva, então como ele explica bastante a respeito do que a gente vai conversar, terão outros assuntos, tá? Mas a gente vai seguir a partir dele, tá bom? Então, a revolução científica, ela vai, digamos assim, né, para os historiadores, ela vai ter um início a partir de 1543, tá? Com as ideias lá da ideia do geocentrismo, né? Em contraste ao perdão, do heliocentrismo em contraste ao geocentrismo, e depois com o livro do Isaac Newton, né, O Princípio, inclusive está escrito aqui. Então, o que a gente vai tentar entender hoje com isso, né? Vamos lá. A gente vai, num primeiro momento, analisar essa transição do modelo geocêntrico, né, centrado na Terra, e para o modelo heliocêntrico, né, centrado no Sol. Nós vamos identificar as contribuições de Isaac Newton, Nicolau Copérnico, Johann Kepler e Galileu Galilei. Além do mais, vamos compreender, né, as contribuições revolucionárias de Isaac Newton, principalmente ali, né, para a ótica, a gravidade e as leis do movimento, e vamos analisar como a revolução científica desafiou a autoridade e abriu caminho para o iluminismo. Tudo bem até aqui? Tranquilo, maravilha, vamos lá. Então é o seguinte, a revolução científica, ela vai ser uma nova forma de ver o mundo à sua volta, né? Os caras ali que vão se dedicar aos estudos científicos, eles vão tentar olhar para o mundo de uma nova ótica, tá bom? Então ela vai transformar, né, de forma fundamental essas ideias científicas, tá? Quando a gente fala em ciência, tem a ver com parte de conhecimento, né, de saber as coisas, de aprender sobre elas, tá? Então, terão avanços na matemática, na física, astronomia, biologia. Então, o que na Grécia Antiga havia uma visão da natureza, para tentar explicar como que a natureza funciona pela própria natureza, agora eles vão para métodos empíricos. A gente tem que pensar no seguinte também, tá? Quando nós estamos falando da revolução científica, ela vai acontecer num período em que a Igreja Católica e as monarquias, elas estarão passando por instabilidades, né? No caso religiosa com relação à Igreja Católica e no caso política com relação às monarquias, tá? As monarquias absolutistas começarão a ser questionadas, a Igreja começa a ser questionada, então isso também vai abrir margem, né? Vai abrir espaço para que a revolução científica aconteça, tá bom? Então, os historiadores, eles vão definir, como eu falei para vocês, né? A partir de 1543, né? Com a obra de Revolutionibus do Copérnico e mais ou menos em 1687 com a publicação Principia de Isaac Newton. A gente tem que pensar no seguinte também, tá? Esse pessoal, ele não era ateu, tá? Boa parte do pessoal aí que fazia ciência, eles eram religiosos, tá bom? Não se questionava a existência de Deus, não tem nada a ver com isso, tá? De uns tempos depois, lá quando a gente começa, quando passa do iluminismo, com pensamentos mais materialistas, digamos assim, né, mais naturalistas, é que aí o pessoal começa a questionar a existência de Deus. Mas isso vai ser só depois, lá metade do século XIX, mais ou menos, tá bom? Então, Nicolau Copérnico, matemático e astrônomo polonês, ele vai propor um modelo diferente daquilo que havia na ideia do Ptolomeu. Né? O Ptolomeu, matemático da antiguidade,
ele havia pensado numa espécie de desenho do universo em que a Terra ela estava no centro, né? E os outros astros, né? Os outros seres celestiais, vamos dizer assim, né? Eu sei que não é ser o nome, mas os planetas, a Lua, tá? E o Sol giravam em torno da Terra, tá? E com o tempo, né, vai perceber que não é bem assim. Então, Nicolau Copérnico, por conta da sua curiosidade, né, de tentar olhar de uma outra maneira o movimento dos astros no céu, ele vai criar essa ideia. Ele falou, pô, e se de repente não é a Terra o centro do universo, mas sim o Sol? E falava justamente isso, tá? Centro do universo. Então nem ele sabia ao todo que realmente o universo era uma coisa muito maior do que só o sistema solar. Mas pelo menos alguém já começou a pensar diferente, tá? Então, ó, essa teoria heliocêntrica contradizia séculos de crença no sistema geocêntrico ptolomaico e desafiava a autoridade estabelecida da época. Qual que era essa autoridade? A autoridade da Igreja Católica, que entendia também, da mesma forma que Ptolomeu imaginou, de que a Terra era o centro do universo, tá? Então, isso aí foi, digamos, meio complicado naquela época, tá? O interessante, o que é a gente saber também? Quando a ideia, né, a teoria heliocêntrica, ela chega à universidade, as duas teorias são ensinadas, tanto a teoria geocêntrica quanto a heliocêntrica. As duas são ensinadas na universidade. Com o tempo, a heliocêntrica vai ganhando força, né, vai ganhando adeptos, inclusive com Galileu Galilei, depois com Johann Kepler, que realmente era muito mais factual, era muito mais fácil entender que a Terra ela não estava no centro, né? Que a Terra era apenas mais um objeto no espaço girando em torno de uma estrela, que nesse caso seria o Sol. Tá? Então, o Johann Kepler, o que ele vai fazer? Ele vai imaginar o seguinte, né? Através dos experimentos dele ali, vale lembrar que a Revolução Científica ela vai dar espaço para muito empirismo, tá? Muita experimentação. E isso que é o mais legal da Revolução Científica, né? O cara colocar ali a mão na massa mesmo, fazer os testes e tudo mais, com cálculos matemáticos, com observação dos astros e por aí vai. Bom, mas quer dizer que naquela época, na Grécia Antiga não tinha? Quer dizer que na Idade Média não tinha? Não é que não tinha, tá? À medida que o tempo vai passando, é perfeitamente compreensível nas sociedades, aqui nós estamos falando da Europa Ocidental, tá? Não estamos falando do pessoal da Europa, nem ali do que seria o Oriente na época, e nem do próprio Oriente, né? De Ásia e tudo mais, tá bom? Por conta dos chineses, dos indianos e por aí vai. Mas esse pessoal na Europa, por conta justamente das grandes navegações, da grana que começou a entrar ali, né, por conta das riquezas que foram adquiridas pelos monarcas, das descobertas de novas terras, né, por exemplo, a América, né, a gente sabe, foi quando o Cristóvão Colombo chegou em 1492, aqui nós estamos falando de 60 anos mais para frente, né, 1540 e segue adiante. Então tem que pensar no seguinte, quando descobrem essas novas terras, que até então não tinha em mapa nenhum, o pessoal fala, peraí, será que nós estávamos enganados esse tempo todo? Então, as observações, os estudos começaram a tomar um novo corpo, porque surgiram novas evidências, surgiram novas confrontações daquela realidade que se aparecia para eles. Então, diante dessa confrontação, dessa nova realidade, eles começaram, então, a se dedicar um pouco mais nesses estudos, tudo bem? Ele vai entender o seguinte, então, né? Ó, Kepler ele vai descobrir que os planetas se movem em elipses e não em círculos perfeitos, com o Sol em um dos focos. Então, antigamente pensava-se o quê? Que aqui estava o Sol e que os planetas faziam círculos perfeitos. Antigamente, qual sentido? Quando a teoria heliocêntrica começa a valer. Então, essa elipse garantiu que o Johann Kepler percebesse o que também? Que havia uma velocidade variável desses planetas. Né? Ele vai demonstrar que um planeta se move mais rápido quando está mais perto do Sol e mais devagar quando está longe do Sol. Né? Naqueles momentos que a gente entende, né, de afélio e periélio.
Então, isso aqui tem a ver com os estudos matemáticos do Johann Kepler. E outra, a terceira lei estabelece uma relação matemática precisa entre a distância de um planeta ao Sol e o seu período orbital. Então, percebeu-se, né, que o giro que a Terra daria em torno ali do Sol é o que garantiria um calendário correto, a data correta, tudo aquilo que tem a ver, né, através de cálculos matemáticos com relação ao estudo também do tempo propriamente dito, tá ok? Quando a gente vai falar do Isaac Newton, antes dele, acreditava-se que a cor era uma modificação da luz pelo próprio objeto. Em seus experimentos revolucionários com prismas, Newton demonstrou que a luz branca é, na verdade, uma mistura de todas as cores do espectro. Tanto é que quando você pega um prisma, né, o movimento que você faz e bate ali um foco de luz em cima desse prisma, aparece aquelas cores bonitinhas, né, que nós entendemos que são as cores do arco-íris. Porque cada uma tem uma velocidade própria, tem uma frequência própria ali, então ela fica dividida, tá? Quando acontece isso no prisma, porque quando você olha a luz como um todo, você não percebe isso, mas o prisma foi utilizado para isso. Isaac Newton justamente pega esse objeto, tá? Para indicar para nós que essa mistura de todas as cores é que forma essa luz que nós conhecemos aqui, a famosa luz branca, tá bom? Então, ó, em 1704, no livro Optics, ele analisou a natureza fundamental da luz e da cor, estabelecendo o campo da ótica moderna. Então, olha só que interessante. Isso no século XVIII, tá bom? Então, perceba o quanto que a experimentação aí faz parte do processo. Ah, mas o cara era ocultista e não sei o quê, e o cara era maçom. Cara, não estamos discutindo essas coisas agora. Uma coisa é certa, não tinha ateu naquela época. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. O que tinha era o quê? Pessoas interessadas em aprender, pessoas interessadas em ensinar, pessoas interessadas em adquirir o conhecimento e passar esse conhecimento para frente. Coisa que durante um longo período da história da Europa, nem as monarquias, nem a Igreja Católica permitia que isso acontecesse, tá bom? Então, Isaac Newton, em 1687, ele vai publicar os Principia, tá? Frequentemente citado como o livro mais importante da história da ciência. Nele, né, nesse livro, ele formulou as leis do movimento e da gravitação universal. Newton demonstrou que as mesmas leis matemáticas regem o movimento dos corpos celestes e dos objetos na Terra, unificando efetivamente o cosmos. Então, ele percebeu que através de leis matemáticas, né, de aplicação da matemática que vão reger esses movimentos, isso vai funcionar em tudo que nós entendemos aqui. Mais para frente, Albert Einstein vai estudar essas questões também, né, vai criar a teoria da relatividade, mas olha que interessante, quando Isaac Newton fala da lei da gravitação universal dos corpos, ele vai dizer que um corpo, né, num determinado ambiente, ele vai se deslocar a determinada velocidade, porque existem leis matemáticas que regem isso. Tudo bem? Não é a minha área, tá? Minha área é história, tá bom? Então eu não vou me aprofundar muito nessas coisas relacionadas à física, tá? Eu aconselho vocês aí a ver algum outro canal que explique sobre esses termos de física e matemática e tudo mais, mas eu estou contando para vocês como que a revolução científica ela mudou realmente a forma de ver a sociedade e o mundo naquela época, tá? Vamos lá. Ferramentas que foram utilizadas para isso. Telescópio. Permitiu aos astrônomos enxergar além do que era possível a olho nu, revelando a imensidão do cosmos. Tanto é que Galileu Galilei se utiliza de telescópios para mostrar para bispos da Igreja Católica a movimentação dos corpos celestes, tá? Corroborando com a ideia de Nicolau Copérnico de que a Terra ela também era um astro celeste que girava em torno do Sol. O microscópio desvendou o mundo das células e dos micro-organismos. Então, isso aí foi legal por quê? A medicina também será alvo dessa revolução. Avanços na medicina serão extremamente importantes. Anos antes, um cara chamado Leonardo da Vinci, ele vai escrever tratados, digamos assim, né, documentos a respeito de anatomia. Tá? Isso será muito utilizado. Imagina que naquela época, quando uma pessoa morria,
mexer no corpo de alguém falecido, ali, mexer no corpo do falecido, era algo praticamente impensável, era um pecado assim terrível. Mas com os avanços dados pela Revolução Científica e os avanços na medicina, nos estudos relacionados ao porquê que as pessoas morrem, né, dependendo do que for a doença e tudo mais, utilizar um microscópio para ver aqueles pequenos corpos que de repente estão caminhando no corpo da pessoa ou em algum local para entender como é que aquilo funciona, como é que aquilo interage no mundo, aquilo também foi substancial para a compreensão de como o corpo humano funciona. Tá? É interessante você pensar no seguinte: o corpo humano ele é nada mais, nada menos do que algo que foi produto de um processo evolutivo. Então é necessário entender como esse corpo funciona. Tá? E para entender isso, somente com avanços científicos. Também nós teremos o barômetro, né, inventado por Torricelli, permitiu a medição da pressão atmosférica e a previsão do tempo. Então percebam, né? Antigamente chovia, é a vontade de Deus, ventava, é Deus assoprando, são os anjos fazendo ali, aconteceu alguma coisa no planeta, é a vontade de Deus. De repente não, de repente é só a natureza mesmo agindo como ela tem que agir e como ela sempre agiu. Lembra que eu falei? Vai acontecer uma ruptura naquela ordem imposta tanto pelas monarquias absolutistas quanto pela igreja. Então a revolução científica, ela vai nesse galope também, tá? Por quê? A revolução enfraqueceu a autoridade absoluta da igreja e dos textos antigos na explicação do mundo natural. Isso levou à criação de instituições como a Royal Society em Londres, fomentando a colaboração nesses estudos científicos. E isso é o mais importante, tá? Dentro do processo evolutivo, como nós, seres humanos, temos a capacidade de entender esses processos, nada mais óbvio, digamos assim, de que o ser humano pudesse compreender a sua própria existência no mundo, não apenas presos a regras dadas por instituições religiosas ou a monarcas que apoiam essas instituições religiosas, tá ok? Outra coisa interessante também, né, imaginar que a Revolução Científica, ela foi uma precursora do Iluminismo, onde dava-se, né, o Iluminismo ele dava ênfase na razão, tá, e na evidência, que, óbvio, nesse caso vai abrir para reformas políticas e sociais, tá? E a natureza passou a ser vista como uma máquina complexa, governada por leis matemáticas precisíveis e passíveis de serem descobertas. Leis matemáticas precisas e passíveis de serem descobertas. Então, Isaac Newton vai dizer isso, uma coisa interessante, né? A matemática vai reger as coisas. Então, as leis matemáticas, elas facilitam muito a compreensão daquilo que é a physis, daquilo que é a natureza. Daí a razão da disciplina física, tá? Física, nesse caso, é a respeito de physis, da própria natureza. Então, percebam, né, como que foi legal esse processo de evolução do pensamento, a chegar na revolução. Primeiro, acreditava-se que os deuses haviam feito tudo. Depois, a natureza começou a dar as respostas das coisas. Depois, a resposta estava dentro do próprio homem. Como a resposta estava dentro do próprio homem, ao homem foi então permitido supor como funcionaria tudo que está à sua volta. E ele também. Daí nós temos a ideia dessa revolução científica, tá? E, claro, por conta dessa... A revolução científica, ela não veio para quebrar nenhum tipo de ordem social e política, tá bom? Isso vai acontecer com o iluminismo, com a reforma protestante, tá? Com a Revolução Francesa mais para frente. É isso que vai mudar a ordem política e social. A revolução científica, ela veio apenas para quê? Para colocar na mente do homem da Europa Ocidental uma nova maneira de entender a natureza e como a natureza funciona. Entender o homem e como o homem funciona. Tá? Isso que é o legal da revolução científica, tá bom? É importante entender o seguinte, tá? Quando nós falamos no campo da filosofia, a filosofia ela seria uma auxiliadora no processo da busca pelo conhecimento, no processo do alcance desse conhecimento, tranquilo? A filosofia ela é extremamente importante, porque graças à filosofia, tudo que nós temos hoje relacionados às ciências
elas conseguem ser pautadas através do método científico, através de mecanismos que são confiáveis, de mecanismos que podem ser colocados para fazer testes, para colocar à prova aquilo que se quer descobrir, tá bom? E a filosofia foi um grande auxiliar nisso. A filosofia, ela não seria uma ciência propriamente dita, tá? Muitos falam que seria a mãe de todas as ciências. Eu até posso concordar com isso também, mas olha que interessante, quando a filosofia surge lá na antiguidade grega, ela vem justamente para quê? Para explicar a natureza, para explicar o próprio homem, para explicar qual é o papel do homem diante da natureza. Então ela se afasta um pouquinho da ideia religiosa, tá? Então, à medida que as ciências elas vão se adaptando à realidade que vai se mostrando à sua frente, a filosofia ela é utilizada para quê? Para que esses métodos científicos sejam colocados de maneira ordenada e, a partir dessa ordem, as respostas apareçam. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado tranquila essa explicação, né? Um quarto de sabedoria, né? Passamos 5 minutinhos, mas foi por conta de falhas de tosse, alguma coisa que eu tive que parar. Eu espero que você tenha entendido a aula toda. Se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade no campo de comentários para tirar sua dúvida. Lembrando o seguinte, tá? Eu não sou professor de física, então pode ser que eu tenha cometido uma brecha ou outra, uma falha ou outra. Caso eu tenha cometido isso e você sinta-se à vontade para me corrigir, tá bom? Tranquilo, eu não sou professor de física, pode ser que eu tenha cometido alguma falha, mas eu estou falando da questão histórica, tá? Estou falando da questão histórica e expliquei um pouquinho agora do papel da filosofia nesse processo, tá? Fique à vontade no campo de comentários, lembre-se sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona. Caso você não tenha feito a sua inscrição, por favor, faça a sua inscrição, né? Considere ser um inscrito aí no canal, vou ficar extremamente feliz com isso. E você que já se inscreveu, curta, compartilhe e comente com a maior quantidade de gente possível, porque estamos passando por períodos complicados com relação ao conhecimento. Algumas pessoas estão querendo voltar, fazer uma brincadeira aqui, né? Parece que tem gente que está querendo voltar para dentro da caverna, onde a única coisa que tinha ali era a luz da fogueira. Então a gente precisa compartilhar conhecimento com a maior quantidade de gente possível para que o conhecimento realmente transforme a vida dessas pessoas, tá bom? Desejo a todos vocês tudo de bom e a gente se vê numa próxima aí. Um forte abraço para vocês. A gente se vê. Tchau.